Shalom Aleichem, esse é mais um vídeo da série Os Pequenos Tesouros da Torá, quando estaremos tratando da Parashá Lech Lecha, Levanta e Vai, sob o título Quando o Melhor é Separar-se. Hoje nós vamos tratar da vida de dois homens bem conhecidos das Escrituras. O primeiro é Avram, cujo seu nome significa Pai Exaltado, e o segundo é Lot, e o seu nome significa envoltório, coberta. Nós vamos perceber uma coisa interessante na vida desses homens, porque cada um deles era muito rico e eles tinham rebanhos de animais muito grandes e os seus pastores levavam os seus rebanhos para pastarem. E quando eles levavam, começou a haver um conflito entre os pastores de Avram e os pastores de Lot. Por que esse conflito? Porque os pastores de Avram tinham uma determinação de que eles levassem os seus rebanhos para pastar nos melhores lugares que eles encontrassem, mas também nos lugares onde eles não iriam prejudicar ninguém, nas terras de ninguém, para que eles não tomassem aquilo que fosse de outrem. Já os pastores de Lot não tinham esse mesmo padrão. Lot mandava apacentar as suas ovelhas onde quer que fossem, entendeu? Mesmo que fosse na terra de uma outra pessoa, que as ovelhas comessem o pasto de outro e prejudicassem a vida de outra pessoa. E acabou que isso gerou um conflito entre ambos os pastores. E o texto que nos fala disso está em Gênesis 13, 8 a 17, que diz assim: E disse Avram a Lot: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada antes do Eterno ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Eterno, como a terra do Egito, quando se entra em Tzoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Eterno. E disse o Eterno a Avram, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Aqui nós temos não só o motivo da separação, como também nós temos a forma como isso foi feito. E aqui nós temos uma coisa bem interessante que precisamos considerar. A briga entre os pastores. Houve contenda entre os pastores de Avram e os pastores de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Avram a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Imagine, irmãos, ter problemas familiares por causa de funcionários. Era justamente isso que estava acontecendo. O sobrinho e o tio tendo problemas porque os seus funcionários estavam brigando, porque o tio tinha um padrão maior, mais exaltado, um padrão mais excelente do que o sobrinho, e fazia com que os seus funcionários agissem assim. Já o sobrinho não, ele não tinha esse padrão. Mesmo morando com Avram, Lot não tinha esse padrão. E isso é uma coisa interessante, irmãos, porque nós podemos perceber o seguinte: nós podemos dar o testemunho de vida, de excelência, de temor aos céus para os nossos parentes e para outras pessoas também, mas eles precisam decidir por si só a seguir ou não ao Eterno. Com certeza devemos orar pelos nossos parentes, mas eles é que precisam fazer as suas próprias decisões. Uma outra coisa, quando Avram chega para Ló e diz assim: escolha a terra para onde você vai, escolha para onde você vai, que se você for para um lado eu vou para o outro. Aconteceu uma coisa muito interessante. Ló, escolhe. Mesmo ele sabendo que ele não tinha autoridade nenhuma,
que ele estava ali por causa do tio, que o tio deu tudo para ele, que a riqueza dele veio através do tio, ele nunca teve a humildade de dizer assim: não, tio, o senhor é autoridade, escolha o senhor e o que sobrar fica para mim, tio. Ló escolheu para onde ele deveria ir. E isso também é muito interessante, porque quando ele passa por cima da autoridade do tio, ele vai ter consequências em relação a isso. E do outro lado, Abrão ouve a voz do Eterno após Ló ter escolhido. E um detalhe que precisa ser dito aqui: Ló escolheu por aquilo que ele viu. Ou seja, Ló escolheu pela beleza do lugar para onde ele ia, e não por uma direção do Eterno. Como o Eterno estava nesse negócio, o Eterno fez com que Ló escolhesse aquilo que o seu coração já pedia. Ou seja, estar próximo de Sodoma e Gomorra. Eu não quero o padrão do Eterno, eu quero ir para Sodoma e Gomorra, e eu vou para Sodoma e Gomorra. Abrão então ouve a voz do Eterno, que lhe faz uma promessa. Disse o Eterno a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Veja só, irmãos, que após a separação, o Eterno então vem e fala com Abrão e diz a ele: levanta os teus olhos. Ou seja, olha para os 4 cantos dessa terra, porque eu tenho algo para você nessa terra. Até onde a tua vista alcança, os teus olhos conseguem enxergar, eu tenho uma promessa para você. E o detalhe: precisou primeiro separar-se do sobrinho. Enquanto ele estava com o sobrinho, nada aconteceu. Então, nessa promessa, o Senhor confirma a posse da terra a Abrão. Porque toda esta terra que vês, ou seja, até onde o teu olho alcança, te hei de dar a ti a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar do pó da terra, também a tua semente será contada. É só um detalhe aqui, irmãos, que precisa ser esclarecido também. A palavra semente aqui é zerá, e ela se refere a descendentes físicos. Ela depois vai ser transportada para o grego, essa palavra hebraica, e ela vai ser traduzida para o grego como esperma. Ou seja, aqui não tem como ser descendência espiritual, é descendência física. E Abrão estava em Canaã, e o que o Eterno disse a Abrão é o seguinte: os teus descendentes físicos herdarão Canaã. Mesmo antes do Eterno ter levado a nação de Israel através dos patriarcas para o Egito e depois ter tirado de lá para Canaã, mesmo antes disso, o Eterno já disse que a terra é deles. E um outro detalhe: o Eterno disse que multiplicaria o povo de Israel como o pó da terra. Ou seja, os judeus seriam um povo muito grande em todo o mundo. Continuando, o Senhor disse para Abrão: anda pela terra, ou seja, faz um ato profético e pisa na terra, porque todo lugar que ele pisar a planta dos seus pés, ele daria a ele. Então, levanta-te e percorre esta terra, onde ele está, que é Canaã, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Isso aqui é uma outra coisa muito interessante, que quando o Senhor dá essa ordem, não só para Abrão, mas para qualquer um, o Senhor diz: levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. O Senhor entrega a terra para o seu povo. E o salmista diz assim: pede-me e dar-te-ei as nações por herança. Qual é a terra que você tem pedido para o Senhor? Você tem pisado na terra e tem reivindicado essa terra para o Senhor, depois que Ele lhe der a palavra? Depois da separação, veio a bênção. Muitas vezes nós estamos ao lado de pessoas que impedem que a bênção chegue em nossas vidas. E quando o Eterno prepara a separação, que muitas vezes é dolorida, então a bênção vem sobre as nossas vidas. E aqui
nós temos algo também muito lindo. E Avram armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron. Edificou ali um altar ao Eterno. Quando ele terminou tudo, quando houve a separação, Avram então faz uma coisa que é sensacional. Ele edifica um altar para sacrificar ao Eterno, ou seja, eu quero agradecer ao Eterno por esse momento agora, pois eu estou só, mas o Eterno é minha companhia. Que isso possa vir e acontecer sobre a nossa vida também, em nome de Jesus, que nós possamos nos separar daqueles que impedem que a bênção chegue à nossa vida, e que em nome de Yeshua nós possamos ter a visão certa, receber a palavra do Eterno, caminhar sobre a terra, colocar todo o nosso desejo sobre o altar do Senhor, para que a bênção nos alcance em nome de Yeshua. Para saber mais, acesse o nosso site www.shemaisrael.com. Nós somos o Shema Israel, a sua conexão com o judaísmo messiânico no Brasil. Shalom, shalom, leitraot.